A insônia é uma das principais consequências do quadro de ansiedade e também do quadro de depressão. E é uma das consequências, inclusive, que mais angustia o paciente. Por que é uma consequência da ansiedade, né? Um paciente ansioso, ele tem a mente permeada pelo que a gente chama de pensamentos automáticos negativos. Então, é o quê? São aqueles pensamentos que surgem quase que sem o nosso controle e, em geral, são pensamentos catastróficos, de que tudo que ainda vai acontecer de maneira negativa. Então, sempre que eu me preparo para dormir, de maneira simples falando, eu não consigo desligar a minha mente, eu não consigo relaxar, então eu altero todo o meu ritmo circadiano, eu não durmo nos horários corretos, eu tomo medicações e às vezes eu penso, eu vou relaxar um pouquinho, então eu tiro um cochilo no horário errado, e isso altera o meu padrão de sono, faz com que durante a noite eu não tenha sono. Então, é preciso regular todo esse padrão do sono para poder evitar esse quadro de insônia. O paciente, ele pensa que não precisa levar isso para terapia, porque talvez a psicologia não dê conta disso. Mas a terapia cognitivo-comportamental, ela tem sim técnicas que podem ajudar e auxiliar nessa regulação do padrão de sono. Dentre essas técnicas, eu vou apontar algumas, certo? A mais básica, tentar dormir e acordar em horários regulares. Mesmo que isso inclua acordar, por exemplo, cansado. Eu ainda estou cansado, ainda quero continuar dormindo. Mas para você conseguir adotar um padrão regular do sono, você precisa, no início, pelo menos, dormir e acordar em horários regulares. Evitar cochilos durante o dia. Usar a cama apenas para dormir. Então, se eu tenho o costume de ler durante a noite, eu vou ler em outro local. Falar o telefone em outro local, conversar, discutir, qualquer coisa que eu faço, além de dormir no quarto, que eu não faça na cama. Evitar surgimento de ansiedade na cama, no ambiente em que eu durmo. Aí eu pergunto, mas como? Né? Não é tão fácil assim. Então, uma discussão, eu não vou discutir no meu quarto. Eu vou pensar o que eu tenho que fazer amanhã. Meu Deus, preciso fazer a lista de tarefas para o dia seguinte. Então, horas antes de dormir, eu me disponho, eu sento em um lugar pré-determinado e faço a lista das coisas que eu tenho que fazer no dia seguinte. Ou preciso pensar sobre como foi o meu dia, se foi um dia atarefado, o que aconteceu de errado, o que aconteceu de bom. Então, eu também faço isso antes de dormir. E se por um acaso eu já estiver deitado e mesmo assim surgirem os pensamentos que me trazem ansiedade, então eu vou me propor a levantar da cama, pegar um bloco de notas, anotar os pensamentos que me trazem ansiedade e deixar guardadinho esse bloco de notas para somente refletir sobre esses pensamentos no dia seguinte. Outra questão, descarregar os sentimentos. Então, se eu não estou me sentindo bem, se aquele dia não foi bom, eu preciso pensar sobre os meus sentimentos. Então, eu também posso usar a técnica do bloco de notas, semelhante ao que eu expliquei na técnica anterior. Eu posso escrever, hoje eu fiquei ansioso porque eu discuti com meu colega de trabalho, ou eu posso conversar com alguém. Se não for o dia da terapia, eu posso conversar com um amigo, mas eu preciso refletir sobre os meus sentimentos antes de ir para a cama deitar. Eu não posso deixar para refletir sobre os meus sentimentos que ocorreram durante o dia na hora de dormir, porque, obviamente, isso vai afastar o meu sono. Normalmente, quem tem insônia, o pensamento que fica passando é: se eu não dormir agora, eu vou ficar cansado para o dia seguinte. E aí, como vai ser o dia seguinte? Mas aí você vem com um dado de razão. Normalmente, no dia seguinte, eu consigo fazer tudo normalmente. Eu estou cansado, eu fico irritado, mas eu dou conta, eu trabalho, eu faço minhas tarefas diárias, eu consigo fazer tudo mesmo cansado.
Não tente forçar a dormir. Não adianta ficar o tempo todo, eu preciso dormir, eu preciso dormir, eu preciso dormir. Porque essa angústia, ela acaba dificultando o sono, né? É preciso uma calma na hora de dormir. Uma outra forma é você desafiar o seu pensamento negativo. Então, se o pensamento automático que vem é, se eu não dormir, eu vou adoecer. Você pode pensar racionalmente. Quantas vezes eu fiquei doente por estar com insônia? Provavelmente nenhuma. E também você pode pensar, quantas pessoas eu conheço que sofrem de insônia? Quantas adoeceram? Provavelmente nenhuma. Então, essas são algumas técnicas cognitivo-comportamentais que eu apresentei e que ajudam a regulação do sono, melhoram esses padrões de sono.